Muito bem, senhoras e senhores, nós estamos começando a nossa aula aqui, o nosso bate-papo sobre alta performance, né? Então, alta performance especificamente para o universo do trader. Então, primeira coisa que a gente precisa identificar aqui, as pessoas precisam entender que existe uma diferença entre alta performance e alta performance, tá? Então, existe uma diferença. O que é alta performance? É a tua performance, né, em relação a você mesmo. Então, a tua auto performance. Ou seja, a tua capacidade de acordar mais cedo, a tua capacidade de ser disciplinado, a tua capacidade de ser focado. Então, tudo isso é o quê? Uma performance pessoal, uma performance sua. Então, isso é auto-performance, tá? E essa auto-performance pode ser alta ou pode ser baixa. Por quê? Porque muitas vezes você não, eu quero ter alta performance, eu quero ter alta performance. Tá, mas alta performance no quê? Essa é a pergunta que você precisa se fazer, beleza? Então, existe a auto-performance e essa auto-performance pode ser alta ou pode ser baixa, tá bom? Além disso, quando a gente fala de alta performance, eu preciso entender também o seguinte: alta performance não existe sem ter um critério de comparação, tá? Quando eu falo de alta performance, é critério de comparação. Como assim, né? Os critérios de comparação? É assim, ó. Por exemplo, para você me dizer se você está em alta performance naquilo que você faz, você vai obedecer um certo critério. Então, cara, se eu me comparo com outras pessoas, é assim, ó. Pô, Nelson, naquilo que você faz, mercado financeiro, mais especificamente, por exemplo, na área de mindset, na área de PNL, ou seja, aquilo que eu faço. Como é que eu sei se eu estou em alta performance ou não? A partir do momento que eu me equiparo aos principais concorrentes, as pessoas com quem eu, entre aspas, né, com quem eu convivo, ou seja, dentro do meu nicho, dentro da minha área de atuação, tá? E aí, dentro disso, você tem que estar entre os 20% dos melhores, né? Ou 25%, vai depender da metodologia que você utilizar, né? Da referência bibliográfica que você tiver, tá? Mas então a primeira coisa que a gente precisa entender quando fala de auto performance é minha, alta performance é quando eu comparo com as outras pessoas, legal? E aí, aqui para vocês no mundo do trade, é extremamente importante você entender isso. Em que momentos você precisa focar na tua alta performance e em que momento você precisa estar em alta performance? Porque não adianta nada você dizer assim, não, se eu tenho alta performance, se você tem altos e baixos, você mais perde do que ganha dinheiro. Então, peraí, cara. Se você pegar todos os traders do Brasil e 20%, tira 20% dos melhores, obviamente, né? Você vai estar entre esses 20% dos melhores? Ah, não sei, Nelson. Então, é isso que você precisa entender, porque alta performance é você estar entre os melhores. Isso aqui é muito importante para que você entenda o seguinte, cara, por que eu não tenho o resultado que eu quero? Primeira coisa que vocês têm que entender, tá? Primeira coisa que eu sempre falo para os meus alunos, meus mentorados, presta atenção no que você está fazendo, mas principalmente no que você precisa parar de fazer. Por quê? Porque para você estar entre os 20% dos melhores, você olha para os caras que são os melhores na tua área e pensa assim, porra, cara, o que esse cara faz? O que esse cara faz? O que esse cara faz? E aí você pode querer modelar, acompanhar aquilo que ele faz. Mas um erro, e principalmente dos traders, é o seguinte: eu quero copiar o que o outro está fazendo, mas eu esqueço de parar de fazer aqueles comportamentos, aqueles erros que eu cometo e que aqueles 20% não cometem, tá? Então não adianta você pegar e olhar para cima e falar, cara, quem são os melhores na minha área? Eu quero copiar os caras, beleza. Mas o que você faz que os caras não fazem e que você não está eliminando da sua vida? Se você não entender isso, você não consegue estar entre os melhores. Porque não é simplesmente você acompanhar, você copiar o que os outros estão fazendo, tá? Você tem que parar de fazer aquilo que te joga para baixo. Ou seja, parar de se sabotar é o primeiro passo para você o quê? Poder estar entre os melhores. E aqui é a primeira coisa que eu falo para vocês traders, né? E que eu acho que você já ouviu falar muitas e muitas vezes. Trader, para você começar a ganhar dinheiro, não adianta você procurar a melhor técnica, não adianta você querer pagar boleta, não adianta você querer fechar um mês positivo. Não é isso que vai fazer você fechar não é isso que vai fazer você ser consistente. A primeira coisa que você tem que entender é parar de perder dinheiro.
Quando eu digo parar de perder dinheiro, é exatamente isso que eu acabei de explicar. Não adianta você olhar para os 20% dos melhores, olhar para o teu mentor de trade e falar assim, pô, cara, eu quero ser que nem esse cara. Não, mano. Se você não parar de fazer as besteiras que te joga nos 80% que não tem resultado, você nunca vai estar entre os 20% dos melhores. Beleza? Faz sentido o que eu estou te dizendo? Então, trader, o que acontece com a maioria dos traders? O cara quer ter o melhor resultado, mas o melhor resultado só vem quando você para de cometer os erros que te jogam entre os 80% dos que não tem resultado. E alta performance, turma, é resultado. Alta performance é resultado. Ah, Nelson, mas eu sou muito bom. É que, poxa, eu passo vários dias positivo e um dia eu me quebro. Não tem alta performance, porque se há um dia que te quebra, onde que está a alta performance nisso? Os 20% dos melhores, será que eles quebram a conta em um dia? Será que eles arrebentam? Não. Então, de novo, se você não parar de cometer os mesmos erros, você nunca vai estar entre aqueles que estão em alta performance. Beleza? Tranquilo até aqui? Então, vamos lá. Primeiro critério para você estar em processo de alta performance. Quando eu falo sobre estar em alta performance, é um estado, porque você não vai conseguir estar o tempo todo em alta performance. É muito difícil você estar o tempo todo em alta performance. Por quê? Porque estar em alta performance exige o quê? Muita energia. Então, se você não entender o processo de alta performance, você não consegue ter alta performance o tempo todo, ok? E a alta performance, tá? Para você estar em alta performance, tem o quê? Um passo a passo também, né? Então, uma coisa que eu sempre falo para vocês, assim, pô, tem um método, tem um processo. Por quê? Se você não tiver um método, se você não tiver um processo, cara, como é que você vai conseguir reproduzir aquilo que você faz? Ser consistente para a maioria dos traders é o quê? Fechar positivo. E eu ensino justamente o contrário. Eu ensino o trader a ser consistente naquilo que ele faz. Quando eu te digo assim, cara, você tem que parar de sabotar, se você não for consistente nos teus comportamentos, você nunca vai ser consistente fechando positivo. Isso não existe. Não existe, tá? Então, os 8 passos para estar em alta performance. Da onde que eu tirei esse critério de 8 passos para a alta performance? Primeiro, eu tirei como referência, tá? Um livro que se chama Os 8 Passos para a Alta Performance, tá bom? E esses 8 passos para a alta performance, tá? Pertence a um autor chamado Mark Efron, tá? Mark Efron, ok? Beleza? Então, Mark Efron é o autor de um livro que se chama 8 Passos para a Alta Performance, aqui, ó, para uma alta performance, tá? Beleza? É esse livro aqui. Apesar de ele falar do mundo corporativo, dá muitos exemplos do mundo corporativo, existem várias referências que são legais que a gente pode utilizar aqui, tá? Beleza? Então, primeira coisa que você precisa entender quando a gente fala sobre estado de alta performance, tá? Primeira coisa, estado de alta performance exige tempo, tá? Primeiro critério, tempo. Se você não entender que você precisa de tempo, se você não entender que o teu processo vai levar um certo tempo, você vai provavelmente se sabotar e provavelmente você não vai ter o resultado que você quer. Então, trader, primeiro erro do trader, pensar no curtíssimo prazo. Não adianta, por isso que a maioria quebra. Eu estou afirmando porque eu convivo só com traders há um bom tempo e eu sei, toda vez que você pensa no curto prazo, você quebra. Quando você não pensa que esse é um jogo de processo que leva tempo, você vai quebrar. Quando você não entende que é o tempo, existe um tempo, uma maturidade para que você comece a ter resultados, você vai quebrar. Eu estou te afirmando, por quê? Porque é o que a grande maioria comete o erro, é esse erro que a grande maioria comete, tá? Então, tempo, entenda qual é o tempo de maturação, qual é o tempo de aprendizado, quanto tempo você vai levar para se tornar consistente, beleza? Então, assim, ó, eu estou abrindo uma vaga, né, eu tenho um programa de mentoria. Quando o cara entra no programa de mentoria, ele tem que entender o seguinte, que é um processo, é um método. Ele leva 60 dias. Daí ele fala assim, nossa, Nelson, mas 60 dias? Fala, ô cabeção, se você está há sei lá quanto tempo só perdendo dinheiro porque você não sabe o que você está fazendo, porque você não tem controle sobre a sua mente, porque você se sabota, você está de brincadeira que você está reclamando que você tem que ficar 60 dias treinando uma metodologia.
Então, o que acontece? A pessoa perde a noção de tempo. Cara, se o mais importante para você agora é mindset, e você está há anos cometendo o mesmo erro, como que você não entende que 60 dias é um prazo mínimo pequeno para que você comece a criar o quê? Uma nova realidade. Porque a tua realidade é o quê? Perder, 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 perder. Ah, Nelson, mas por que você está falando que eu perco? Porque são os dados. É a estatística. A grande maioria, principalmente, né, para quem começa no day trade com toda, né, com toda a empolgação, acaba perdendo. E por que a grande maioria perde? Porque não tem o preparo psicológico, mental adequado para esse tipo de atividade. Tá? Então, tempo é o primeiro fator, tá bom? Segundo fator, treinador. Então, o Mark Efron, ele fala muito sobre isso. E, inclusive, ele fala assim, cara, se submeta a processos de coach, né? Então, se submeta a processos de coach. Por quê? Porque, caramba, se você está começando alguma coisa nova e você não tem o domínio sobre aquilo, se você não sabe o que você está fazendo, é extremamente importante você ter o quê? Um treinador. E aqui é onde a grande maioria... Então, vamos lá, eu estou falando de alta performance. Ah, mas o Zezinho faz assim, sem, sozinho, não sei o quê. Tá, mas Zezinho não está em alta performance. Não está. Quer entrar entre os 20% dos melhores é outra pegada. Enfim, é assim que a coisa funciona. Tá? Beleza? Tranquilo? Gostaria de ter entendido isso há 3 anos atrás. Pois é, faz parte do processo de aprendizagem, tá bom? Beleza? Vamos lá. Então, quando eu entendo que eu preciso de alguém para me orientar, o processo muda. O processo muda. Não existe, não existe nenhum atleta de altíssima performance que não tenha um treinador. Tá? Isso é uma coisa que eu aprendi, que eu aplico na minha vida, no meu dia a dia. Eu sempre estou atrás de alguém que me ensine aquilo que eu preciso aprender. Posso aprender sozinho? Posso, mas aprender sozinho vai demorar mais ou menos? Vai demorar mais. Primeiro critério não é tempo? Cara, eu não tenho tempo a perder. Eu quero ter o resultado de forma rápida. Eu quero rápido resultados na minha vida. Só que tem que saber o que você está fazendo para que você tenha esses resultados rápidos. O que a maioria das pessoas fazem? Quer ter resultado rápido, sozinho, sem ter nenhum critério, sem ter nenhum método, sem ter nenhum processo. E aí o que vai acontecer? Ele vai rapidamente se arrebentar. Tá? Então esse é o papel do treinador. Não existe alta performance sem ter um treinador. Tá? Beleza? Tranquilo? Então, terceiro passo, feedback. Tá? Feedback é extremamente importante. O que é o feedback? É justamente o papel do treinador, o papel do seu mentor. O que o mentor, o que o treinador vai acrescentar na sua vida, no seu dia a dia? O mentor, o treinador, é aquele cara que já passou pela transformação que você está passando, ou que tem a habilidade e já fez várias outras pessoas passarem por aquele mesmo processo, tá? Presta atenção, o mentor tem que ser aquele cara que já passou por esse processo, ou é o cara que treinou muitas pessoas que passam por aquele processo. Legal? Tranquilo? Então, por que eu estou dizendo isso? Olha só. Ah, mas o fulano é mentor. Beleza, a pergunta que você tem que fazer é: fulano tem resultado naquilo que ele faz? Ah, ele treina pessoas. Ele tem pessoas que ele treinou que tem o resultado que você quer para a tua vida? Por quê? Porque se eu não sei como fazer isso, como é que eu vou te dar feedback? Se eu não sei fazer um bolo de chocolate, como é que eu vou ensinar a Beatriz a fazer bolo de chocolate? Ah, mas eu vi num livro. Cara, ler um livro, eu leio, você também pode ler. Agora, o simples fato de você ler alguma coisa, aprender alguma coisa, te torna mentor? Não necessariamente. Ao contrário, se você precisa dar feedback e você não tem experiência naquilo que você está fazendo, como é que você vai dar feedback? Então, é extremamente importante o feedback. Por quê? Porque o feedback é o direcionamento. O feedback é o quê? É o processo de melhora, onde você aponta os erros e, principalmente, aponta soluções. Legal? Beleza? Quarto passo para você ter uma alta performance:
diligência. O que que é diligência? Aqui entra o que eu falo muito sobre você ter o quê? Um processo e principalmente colocar energia no lugar certo. Aqui entra o quê? Uma coisa que se chama foco. Você saber aonde é que você precisa pôr a sua energia, você entender o que que é importante, o que que é crucial para o teu processo de crescimento. Ou seja, não existe alta performance sem ter o quê? Diligência, comportamento direcionado. Como assim, Nelson? Cara, se você quer ser um profissional de alta performance, estar entre os melhores, entre os 20, 25% dos melhores na tua área, o que você precisa fazer e aonde é que você precisa pôr o seu foco, onde você precisa pôr a sua energia para você ter o resultado que você quer hoje. Lembrando, primeiro item do processo de alta performance, qual que era? Qual é o primeiro item do processo de alta performance? Entender o quê? O tempo, né? Então, se eu não entendo que o meu tempo é escasso e que eu tenho um tempo planejado para chegar onde eu quero, olha só como uma coisa vai se encaixando na outra. Eu tenho um mentor, o mentor me dá feedback, o feedback me ajuda a andar mais rápido nesse processo. Ele não corta caminho, ele te ajuda a andar mais rápido. Como que você vai andar mais rápido? Quando você sabe o que você está fazendo. Quando você direciona as suas ações. Quando você tem foco. Mas, Nelson, o que é foco? O foco é o quê? É eliminar aquilo que não é importante, eliminar as interferências do processo. Beleza? Então, ter diligência é saber assim, ó, diligência é você fazer esforço deliberado, esforço direcionado. 99% dos traders erram aonde? Porque eles não fazem diligência. Você sabe onde você está errando, mas você coloca a tua energia em outro lugar. Você sabe que o teu problema é mindset, mas você faz de tudo menos investir seu tempo, a sua energia para mudar o seu mindset. Por isso que não vai dar. Por isso que a grande maioria quebra. Por quê? Porque não está sendo diligente. Quando o autor fala sobre isso, ele fala dos exemplos de empresas, né? Pô, cara, o diretor ele tem que saber o que está acontecendo na empresa, ele tem que saber qual que é o departamento fraco, ele tem que saber o porquê que, né, que aquele processo ali não está funcionando. Eu não posso simplesmente ficar de fora olhando e não fazer nada, sem saber onde é que eu preciso melhorar. Certo? Beleza? Quinto item, ambiente. Então, cara, o ambiente é extremamente importante. O ambiente, para vocês terem ideia, ele molda a sua experiência que gera o que? Os seus comportamentos. Se você morar na Índia, você vai... Quer dizer, se você nasceu na Índia, se você cresce lá na Índia, o que acontece? Você aprende, né? Você aprende que a vaca é sagrada. Se você aprende que a vaca é sagrada, o que vai acontecer? Você não vai comer churrasco. E aí, se você chegar para um gaúcho, por exemplo, um gaúcho raiz, né? Não sei se tem gaúcho aí assistindo a aula, mas, cara, se chega para o gaúcho e fala, cara, não pode comer carne, o cara vai endoidar, ele vai achar que você é maluco, não é? Mas, caramba, quem é que é maluco nessa história? Não, ninguém é maluco, né? Agora, o teu ambiente, a tua cultura fez com que você se adaptasse àquilo. E aquilo cria os teus padrões mentais. Se liga, extremamente importante. Quando o autor fala sobre ambiente, ele fala assim, cara, o ambiente é tão importante que quando o funcionário... Olha só como é legal isso aqui. Para e pensa, naquelas empresas que você já trabalhou um dia, em que o ambiente, que as pessoas são boas, que você vê perspectivas de crescimento, que é um ambiente que valoriza o teu trabalho, você produz mais ou menos? O que você acha? Obviamente você vai produzir mais, não é? Agora, se você está num ambiente tóxico, pessoas que só te enchem o saco, pessoas que só te criticam, pessoas que pegam... Cara, você pode fazer o seu melhor, você nunca vai ser valorizado. O que acontece automaticamente? O teu rendimento cai. Então, se você levar isso em consideração, turma, o teu ambiente é extremamente importante. Trader, presta atenção. E quando eu falo de ambiente, eu estou falando inclusive de ambiente virtual. Tá? Ambiente virtual. Então, muito cuidado com quem você segue. Às vezes eu vejo pessoas que, caramba, tem 1000 seguidores. Não, 1000 seguidores não, seguem 1000 pessoas.
2.000 pessoas, eu fico pensando, cara, o que essa pessoa faz da vida? Não faz mais nada, né? Seguir 1.000, 2.000 pessoas no Instagram, entrou lá, é só meme, é só porcaria. E aí para e pensa, quanto do teu tempo, lembra, a primeira coisa que eu tenho que entender, tempo é extremamente importante, eu preciso calcular o meu tempo para chegar no resultado que eu quero. Quanto tempo você perde? Trader, você está num monte de grupo, cara, às vezes você está nos grupos de pessoas que não agregam porcaria nenhuma. Ao contrário, é um monte de gente que fica lá só reclamando de loss, ou não sei o quê, ou então aqueles caras, né, que eu falo que são os tóxicos, que é o cara que só posta boleta, né, quando ele ganha, mas quando ele perde ele fica quietinho. Aquilo ali é prejudicial. Eu proíbo na minha mentoria a colocar boleta dentro do grupo. Por quê? Porque não ajuda em nada. Não ajuda. Se você quer ajudar o colega, fala assim, ó, hoje eu fechei positivo porque eu fiz tal coisa. É isso que você tem que ajudar, tá? Não fica postando boleta, por exemplo. Boleta não quer dizer nada. Boleta não quer dizer nada, tá? Então, ambiente é extremamente importante, ok? O ambiente, as pessoas com quem você convive te ajudam a moldar quem você é, te ajudam a criar as suas crenças. Olhe que isso aqui é importante. As crenças são padrões inconscientes que fazem você tomar decisões. Então, as pessoas com quem você convive criam suas crenças. As suas crenças criam a sua realidade, que é aquilo que você acha que é a sua verdade absoluta. E você decide com base, muitas vezes, nas suas crenças. Então, muito cuidado com o ambiente, porque o ambiente é a base dos comportamentos. Legal? Tranquilo? Sexto item, que não é não menos importante, não mais importante, mas o sexto item. Olha só, para quem já me acompanha há mais tempo, se você acompanhou a imersão, né, a estratégia mental, eu dei um exemplo de como a nossa mente é literal e como aquilo que eu penso se torna a minha realidade. Não sei se você lembra disso. Tanto que eu fiz uma brincadeira com vocês, os exercícios, né? E eu falei, cara, imagina que você está mordendo uma cebola. E se você estiver concentrado o suficiente, imaginar que você está mordendo uma cebola ou uma maçã, é capaz de você até sentir aquilo. Então, o autor, né, diz o seguinte, ele fala, cara, finja. Mas como assim fingir? Fingir que eu sou... fingir que eu sou consistente? Fingir que eu sou uma boa pessoa? Não. Fingir é você fazer de conta. Como se aquilo que você está fazendo já estivesse gerando o resultado. Mas presta atenção. Aquilo que você está fazendo está te gerando o resultado que você quer. Entender que é no longo prazo, é um processo, e não adianta você simplesmente sentar sua bunda na cadeira e imagina que você está dentro de um Porsche. Isso não vai resolver o teu problema. Por quê? Porque você não sabe o que fazer para chegar até esse resultado. Agora, se o teu processo no longo prazo, de forma consistente, pode te trazer aquele resultado, ótimo. De novo, lembra dessa palavra, processo, método. Se você não tiver clareza naquilo que você está fazendo, dificilmente você vai atingir o seu resultado. Daí porque a maioria dos traders não consegue fazer o resultado que ele quer. Por quê? Porque não adianta, presta atenção, não adianta você pegar, ó trader, presta atenção nisso aqui. Não adianta você pegar e ficar mentalizando, amanhã eu vou fazer X mil reais. Não adianta. Se você não tiver o processo, não tiver o método, você pode até alcançar aquela quantia, mas a chance de você ter feito aquilo pela sorte é muito grande, e sorte não se replica. Se a sorte não se replica, não adianta você fingir que você sabe o que você está fazendo. Por quê? Porque você não tem o processo, você não está fazendo algo que é replicável. Então, quando ele fala fingir, é você entender o que você faz está alinhado com seus objetivos e se aquilo que você está fazendo é um processo estruturado, tem um método que vai te levar em direção aos seus resultados, continua, acredita, ao ponto de você fingir para você mesmo que aquilo está dando certo. Para que você o quê? Para que você acredite cada vez mais nesse processo. Ok? Beleza? Próximo passo, comprometimento, né? Ele fala sobre o corpo. Então, turma, se liga, corpo e mente estão diretamente ligados, fazem parte de um único sistema, tá? Corpo e mente estão diretamente ligados e fazem parte de um único sistema. Portanto,
aquilo que você pensa, aquilo que você sente, estão diretamente ligados. Daí porque, se você não tiver, né, cuidado, então o autor fala, se não tiver cuidado com o seu corpo, se você não tiver cuidado com a sua saúde física, isso vai afetar a sua performance. Não cuidar da sua saúde física afeta a sua performance, tá? Olha só, se você um dia, que é trader, foi operar doente, você sabe exatamente o tipo de resultado que você vai ter, tá? Operar doente, você não está 100%, então isso vai afetar a tua performance, certo? Sim ou não? Se você não está bem, não dormiu bem e vai operar, isso vai afetar a tua performance, tá? Então ele fala muito sobre isso, de você ter atenção, né, ao seu corpo, à sua saúde física e mental, né? Você já deve ter ouvido aquela frase, acho que é do Dalai Lama, se eu não me engano, eu não me lembro exatamente se é Dalai Lama ou se é do Mahatma Gandhi, sei lá, é um desses velhinhos aí que vivem, né, na paz e amor aí. Mas ele fala que é uma insanidade, o ser humano, como é que é? O ser humano acaba com a saúde para ganhar dinheiro e depois que ele tem dinheiro, ele gasta todo o dinheiro para recuperar a saúde. Não é assim? Então, puxa, olha que coisa doida. E veja se isso não é uma coisa que acontece no dia a dia, no seu dia a dia como trader, tá? Então, muito cuidado. Porque se aquilo que você está fazendo está consumindo muita energia, uma hora essa conta vai vir. Acredite, essa conta uma hora chega, tá? Então, eu vou te dar um exemplo, né? Dentro dos meus programas, porque eu tenho um curso, né, uma formação em PNL. Lá dentro da formação em PNL, quando a gente aprende a entender quais são as intenções positivas, o que tem por trás de cada comportamento, ou seja, cara, uma doença autoimune, um câncer, né, uma enxaqueca. Olha só, tudo isso aqui ele tem uma intenção positiva, que muitas vezes é fazer o quê? Você desacelerar. Você, né, dá uma desacelerada no teu ritmo de vida que você está levando de forma até a ficar doente. Então, talvez você deve lembrar de momentos da tua vida que você está muito estressado, cheio de coisa para fazer, e que, por coincidência, você acaba ficando doente, né? Então, não é uma coincidência. O corpo e mente estão diretamente ligados. Penso demais, o meu corpo padece. Se eu não cuido do meu corpo, a minha mente também vai padecer. Legal? Então, corpo e mente fazem parte de um único sistema. Essa frase faz parte dos pressupostos da PNL. E quando a gente entende isso, cara, faz toda a diferença nas nossas vidas. Legal? Beleza? E aí, por fim, o oitavo passo, né? O oitavo passo para a alta performance, o que é? O oitavo passo para a alta performance está ligado diretamente a eliminar distrações. Então, é isso que o autor fala. Só que o autor fala, para quem está chegando, né, se você não lembra do livro que eu estava falando, estou falando sobre os 8 passos da alta performance, tá? Que é 8 passos para a alta performance, Mark Effron. Apesar de ser um livro que é mais voltado, tá, ao mundo corporativo, presta atenção, não vai entrar lá. Isso aqui que eu estou falando para vocês é uma leitura, é uma adaptação do que tem nesse livro, tá? O que eu aprendi sobre alta performance, né, com Joel J, que foi meu mentor de alta performance, enfim, tá? E adaptado à tua realidade como trader. Isso aqui que eu estou falando para vocês, vocês não vão encontrar em livro nenhum, da forma como eu estou explicando aqui, vocês não vão encontrar em livro nenhum. Por quê? Porque essa é a minha interpretação, tá? Com base no livro, nas minhas experiências com vocês que são traders no dia a dia, da minha experiência como mentor, ajudando traders, né, a entrarem nesse estado de alta performance, entrarem, né, no nível ali dos 20% dos melhores naquilo que vocês fazem, e vocês só vão conseguir entrar neste nível quando vocês entenderem esse processo, que inclusive é a base, né, do que eu utilizo no meu programa de mentoria. Feedback, acompanhamento, processo, tá? E eliminar distrações. Turma, eliminar distrações é extremamente importante. Mas não é muito importante, é extremamente importante. Turma, um dos maiores medos das pessoas, do ser humano, é o quê? É quebrar, perder dinheiro. Cara, eu vou te dizer que não é quebrar e perder dinheiro. Você tem que se preocupar com o tempo que você perde de vida. Porque dinheiro, meu amigo, minha amiguinha, você recupera.
Ah, Nelson falou para eu recuperar o loss. Não é isso que eu estou falando, cabeção. Estou falando que o dinheiro, ele vai e ele volta. Dinheiro é commodity, tá? Agora, tempo, você não negocia. Tempo, você não negocia. Tempo é extremamente finito. Legal? Então, lembra? Primeiro passo para uma alta performance. Critério tempo. Saber quais são os meus objetivos de forma clara. No livro, primeiro, na verdade, no livro, né, 8 passos para uma alta performance do autor Mark Efron, no primeiro passo ele fala sobre metas, metas grandes, metas objetivas, né? Ele fala sobre metas, por quê? Porque é um livro mais para o mercado corporativo. Mas, só que mais do que isso, ele fala assim sobre o tempo para você atingir as suas metas. Por quê? Porque, cara, você vai aprender uma coisa comigo. Se você viesse ao meu mentorado, para quem é meu mentorado, uma das coisas que eu sempre falo é o seguinte: não foca na meta. A tua meta é importante? Lógico que é importante. Mas mais importante do que a meta é o processo. Não adianta você botar na tua cabeça, quero fazer 100 mil reais, 1 milhão de reais. Eu te pergunto, você tem metodologia para isso? Você tem um processo? Você tem capital para isso? Você tem tempo de tela? Você tem preparo emocional, psicológico para operar, né, uma quantia alta o suficiente para você botar esse 1 milhão que você quer no bolso? Entenderam? Então não cai nessas baboseiras assim, ai, quem pensa enriquece, simplesmente, puxa, pensa que você vai ser rico, mentaliza, cocria. Não vai cocriar. Se você não tiver um processo. Não tem como você chegar no lugar onde você não sabe o que é. Não tem como, turma. Tem como. Por isso que a maioria das pessoas sofre de ansiedade. A ansiedade é você querer chegar num lugar e você não sabe como chegar. Daí você fica, caraca, e agora? Como é que eu vou fazer para chegar lá? E aí você fica sofrendo com algo que está no futuro. Daí porque eu falo, o maior problema do trader não é a ansiedade, não é a indisciplina, não é o medo, é a falta de clareza. Falta de clareza no que você está fazendo, cara. Falta de clareza para entender onde que você está errando. Lembra que eu falei para vocês? Pô, eu tenho que entender, cara, o que os 80%, né, dos traders fazem de errado que quebra eles. Não é ficar olhando só para os 20% dos melhores. Tá? Beleza? E aí o autor fala o seguinte também, que tem um percentual que é flexível. Tem alguns percentuais ali, algo, 50% daquilo que você precisa para ter sucesso, né, não é muito não é flexível. Por exemplo, cara, eu quero fazer 100 mil reais por dia. É possível? É possível. Mas dependendo do teu capital, você não consegue. E não tem mentalização, não tem cocriação que vai fazer isso acontecer. E se você não entender esse processo, você vai ficar o quê? Se distraindo, pensando minhoca, a tua mente vai longe e você não presta atenção na tua realidade, aquilo que você consegue. Então, primeira coisa, cara, capital não é negociável. Falta de técnica não é negociável. Ou você tem técnica para operar ou você não opera no mercado financeiro. Agora, a qualidade da tua técnica é o outro 50% que você pode alterar. Nelson, eu não tenho habilidade mental, então acabou, velho. Ou eu preciso, ou eu tenho, ou não tenho. Ah, eu tenho. O que eu posso fazer? Melhorar. Entenderam isso? Tem coisas que são flexíveis e outras não. A tua habilidade mental, a tua habilidade técnica é algo que você pode melhorar. Sim ou não? Agora, cara, não tenho dinheiro para operar. Como é que você vai operar? Ah, Nelson, mesa proprietária. Mas daí é outra coisa. Sempre uma mesa proprietária é uma coisa, você ter o teu dinheiro para operar é outra. São contextos diferentes. Mas mesmo assim, a mesa proprietária é um critério fixo. Se você tem, você opera. Não tem, acabou. Entenderam? Então, o processo está em você perceber o que depende de você e o que você pode melhorar para ter os resultados que você quer. Por quê? Porque isso elimina as distrações. De novo, lembra? Um dos critérios aqui é diligência. Saber onde eu preciso colocar a minha energia, meu foco, a minha atenção para ter o resultado que eu quero. Essa é a pergunta. E é uma pergunta tão simples, mas ao mesmo tempo com uma dificuldade tão grande das pessoas entenderem isso, que é, assim, é absurdo. Né? Uma pergunta simples que eu faço assim para vocês
Por exemplo, quando você me manda mensagem no Instagram, se alguém já me mandou mensagem no Instagram, pô, Nelson, me ajuda. Fala, tá, eu te ajudo, mas o que que você quer, velho? O que que você quer? Se eu não sei o que você quer, eu vou te falar 30 coisas e aí eu vou estar perdendo o meu tempo e o teu. Por quê? Porque eu preciso de uma prática deliberada, direcionada. Eliminar o quê? As interferências. Entenderam? Cara, meu tempo é escasso, teu tempo é escasso. Por isso, para mim, é extremamente importante. Eu não gasto energia com aquilo que não acrescenta na minha vida. Fim, isso é o quê? Eliminar as distrações. Fim, velho, não tem negociação. Qual que é o meu objetivo de vida? Cuidar da minha família, poder ter dinheiro para poder viajar, para fazer tudo aquilo que eu quero. Esse é o meu objetivo. Qualquer coisa que me tira desse processo, eu elimino. Entenderam? É isso que você tem que entender, trader. Cara, quando eu falo assim, o que que você precisa para a tua vida? Qual que é o teu erro? Aí você fala assim, não, se eu tenho a técnica e tal, eu quero melhorar. Eu falo assim, então vai para o programa de mentoria. Mentoria vai abrir, não, mas eu quero ter alguma coisa mais individualizada. Então, mentoria individual. Mas é que não sei o que, não, mas eu me saboto demais, eu tenho vício, eu sou compulsivo, ansiedade crônica, eu tenho não sei o que lá, TDAH. Falar, opa, então isso aí eu não trabalho na mentoria, isso aí eu trabalho que dentro do meu curso de PNL, porque eu vou te ensinar como resolver isso. Daí porque não adianta você chegar e dizer, Nelson, me dá uma dica para resolver o meu problema. Eu não sei como é que é o teu problema. Me dá uma dica para ser mais disciplinado. Eu não sei o que que faz você não ser disciplinado. Porque senão, vocês vão cair na vala comum. Que é assim, quer ser disciplinado? Começa a treinar disciplina no seu dia a dia. Começa a treinar disciplina, acorda todo dia no mesmo horário. Cuida da tua dieta, vai para academia todo dia. Vocês já ouviram isso, não ouviram? Sim ou não? Vocês já ouviram isso? Não. Se você não tiver disciplina na tua vida, você nunca vai ser disciplinado no trade. Não é? Por quê? É uma das coisas que eu falo para vocês. Não aceite frases prontas. Porque ninguém sabe o que você precisa de verdade. De novo, prática deliberada, direcionada para aquilo que você precisa. Daí porque é uma coisa que eu não concordo. Os caras falam, não, mas é mais fácil, né? É mais fácil fazer isso. Mais fácil na opinião de quem? Tua. Eu convivi, hoje eu convivi com o Joel J durante 2 anos aí numa mentoria, mas conviver, que a gente tinha reunião individual, trocava ideia com ele pelo WhatsApp, a gente trocava muita ideia, né? Mas para ele é fácil acordar às 5 horas da manhã, porque ele fez isso a vida inteira como atleta. Só que muitos acham, não, eu já sei, eu quero ser o Joel J, vou acordar às 5 horas da manhã. Vai adiantar? Não vai. Porque tem que ver se isso funciona para a tua realidade. Para mim, acordar às 5 horas da manhã é um puta do sacrifício, não faz sentido nenhum. Se eu acordar às 5 horas da manhã, eu vou ficar sonolento até as 10 horas da manhã, até as 11 horas da manhã, que é um horário que meu cérebro começa a entrar em alta performance. E se eu não entendo isso, eu fico sofrendo. De novo, prática deliberada, o que você precisa? Foco, elimina as distrações, o que você precisa agora? Quanto tempo você tem para a sua vida? Cara, tem gente que está jogando tempo fora, tem gente que está jogando a sua vida fora porque não entende o que é prioridade. Aonde você põe a sua energia, onde você põe o teu foco, o que é prioridade agora? Eu não sei fazer, então busca um mentor. Mas por que um mentor? Porque o mentor, teoricamente, tem que ser alguém que já passou por esse processo ou que já ajudou outras pessoas a passarem. Por que que o mentor é importante? Porque ele vai te apontar onde você está errando, feedback. Turma, já ouviram, né? Direção é mais importante do que a velocidade. Já ouviram isso, sim ou não? Sim ou não? Direção é mais importante que a velocidade. Porcaria nenhuma. Direção é importante, mas velocidade é muito importante também, ou tão mais importante quanto a direção. Faz sentido, sim ou não? Cara, é importante. Direção é importante? É importante. Velocidade é importante? Muito importante. Por quê? Porque eu não tenho tempo a perder. Turma, a gente está morrendo a cada dia, o nosso tempo é finito. Daí porque eu invisto meu tempo, eu invisto meu dinheiro para comprar tempo. Todos os meus mentores, eu só entro numa mentoria quando eu falo assim, cara, esse cara resolve um problema que eu não sei resolver. Se eu comprar a mentoria desse cara, quanto que é?
por exemplo, né? Sei lá, quanto que é uma mentoria para vocês por aí, né? A minha aí minha é preço de banana, perto do que tem de mentoria por aí. Mas, cara, as últimas mentorias que eu entrei era 15 mil reais, né? Eu entrei numa mentoria, eu estava na Europa fazendo uma certificação internacional, para ficar um mês lá, eu gastei mais de 50 mil reais. Aí você fala, caraca, é dinheiro pra caramba. Não é, velho. Por quê? Porque para mim acelera o processo. O que eu aprendo em um mês é como se eu tivesse ficado 2 anos batendo cabeça sozinho. Entenderam? E o resultado que eu vou ter daqui a 2 anos é muito diferente do que se eu tivesse daqui a 2 anos fazendo esse processo sozinho. Vocês conseguem entender isso? Turma, isso é um pensamento de crescimento. Ah, Nelson, mas agora, pô, 50 pau no meu bolso faria muita diferença? Lógico que faria. 50 mil é grana, não é, turma? Pô, lógico que é grana. Agora, o que eu não consigo entender é pessoas que sabem onde está a dificuldade. E eu não tô, o meu caso não é nem dificuldade, é querer crescer. Agora, as pessoas sabem onde está a dificuldade, sabem onde tem que melhorar, falam assim, eu não sei, vou deixar para depois, sei lá, né? E aí é uma coisa que eu falo para os traders, velho, você sabe onde está errando. Você sabe que o mindset é onde você se ferra. Você tem a oportunidade de mudar. Você prefere apanhar mais um pouquinho para depois pensar, né? Aquela história, né? Bate na madeira, né? Brincadeiras à parte, mas a famosa mulher do malandro, então você tem que apanhar mais, apanha, e fala, não, vai melhorar um dia. Apanha de novo, não, vai melhorar. Pô, que hora você vai pegar e acordar para a vida e sair dali? Ó, eu não tô deixando, né? Não tô dizendo assim, é uma... Mas, cara, a gente sempre tem uma opção. A gente sempre tem uma opção. Eu vou te falar, de qualquer forma vai doer. Se você continuar, vai doer. Se você mudar, vai doer. Agora a pergunta é, se você continuar, a dor vai estar aí ainda. O que muda na tua realidade? Se você mudar, vai doer? Vai, porque a mudança dói. É um processo. Só que, se você implementar essas mudanças, o que muda na tua vida? Essa é a pergunta que você tem que se fazer, tá bom? Beleza? Então, é isso, turma. Processos, 8 passos da alta performance, é uma adaptação da leitura do livro de Mark Efron, 8 passos para uma alta performance, adaptado ao processo de alta performance e também à tua realidade como trader, beleza? Espero que essa aula tenha sido tão importante para você e tão proveitosa, né? Como para mim foi, porque toda aula, toda vez que eu falo sobre esse processo, eu tenho novos insights e novos aprendizados. Valeu? Um grande abraço e a gente se vê em breve.